Nem tudo a gente consegue fazer online. Algumas coisas têm que ser feitas de forma presencial. E para resolver o perigo da pandemia, o perigo de se contaminar nessa época de Covid-19, foi criado um aplicativo, o Fila Digital. Sobre isso eu converso agora com a equipe, são estudantes da UFSCar, e essa ideia já foi até, inclusive, premiada. Isso mesmo. A gente percebe que, mesmo com a quarentena, ainda tem formado filas gigantescas que, mesmo que tenham as regras de distanciamento mínimo, uso de máscara, os estabelecimentos não estão conseguindo manter esse controle e gera uma aglomeração que é muito perigosa nesse momento que a gente está vivendo. Então, a ideia do nosso aplicativo é exatamente essa: substituir as filas físicas por filas digitais no próprio celular. Então, a pessoa pode, em casa mesmo, procurar o estabelecimento que ela quer ir, ver as filas que ele tem, se colocar na fila, ver o tempo de espera e só sair de casa quando estiver realmente chegando a sua vez. Assim a gente evita que as pessoas fiquem na rua o máximo de tempo possível. Ou seja, a plataforma vai gerenciar as filas de forma digital, vocês tiveram até um reconhecimento durante uma competição, né? Isso, a gente começou com a ideia numa competição chamada Hackathon, que é uma competição de 48 horas online durante o fim de semana todo. E lá a gente pôde aprimorar a ideia, criar tudo desde o comecinho assim até o final, tendo um protótipo e apresentamos e acabamos conseguindo o segundo lugar no desafio que a gente participou, que foi o desafio de negócios, soluções e valorizações para negócios regionais. Agora, como é que funciona na prática, né? O aplicativo vai ter duas visões, uma para o comerciante e outra para o cliente? Isso. Da visão do cliente primeiro, então. O cliente ele pode procurar todos os estabelecimentos que tem cadastrados, filtrar por categorias. Então, se eu quero ir numa padaria, eu posso colocar lá padaria, aparece todas que tem disponível. Consigo ver as filas que aquele estabelecimento tem. Então, o estabelecimento pode ter mais de uma fila. Visualizar o tempo de fila de cada um, quantas pessoas tem na frente e me inscrever e ir acompanhando o progresso dessa fila. E sobre a visão do estabelecimento, ele pode cadastrar quantas filas ele quiser, então ele pode ter um controle total do seu negócio. Então, por exemplo, um banco pode cadastrar uma fila de caixa eletrônico, uma fila para atendimento no caixa mesmo, pode cadastrar filas preferenciais exclusivas ou filas mistas, que então misturam preferenciais e não preferenciais, e ter um controle, saber quais são as pessoas que estão na fila, qual o tempo estimado, quem que é o próximo da fila. Inclusive, no futuro, a gente tem algumas. Essa vai ser a primeira versão, né? E aí tem algumas funcionalidades futuras. Por exemplo, a gente quer gerar estatísticas para o estabelecimento, então, ter um controle da sua fila, consegue ver o fluxo, quais horários tiveram mais gente, perceber, por exemplo, idosos costumam vir pela manhã, então eu vou tomar alguma atitude para cuidar melhor desses idosos nesse momento, sabe? Ter uma gestão melhor do seu estabelecimento. Por exemplo, em relação aos bancos, né, muitos idosos vão sacar o benefício, né? E aí, pensando no idoso, é fácil de usar, gente? Porque muitos idosos não estão familiarizados, né, com essas tecnologias. Isso, a gente entende que às vezes pode ser difícil, né, para uma pessoa que não está acostumada a usar o celular. Então a gente está fazendo o aplicativo da forma mais prática possível. Então, sem muita funcionalidade que só atrapalha, sabe? Então é uma coisa bem limpa. E a gente tem uma ideia de, logo depois que a gente lançar essa primeira versão, a gente pensar em alternativas para as pessoas que realmente têm dificuldade com aplicativos. Então, uma ideia nossa é fazer um chatbot, que é você entra no WhatsApp e consegue conversar automaticamente, sabe? Como se fosse uma conversa do WhatsApp normal. Então, você consegue agendar se colocar numa fila, saber o tempo de espera pelo próprio WhatsApp, como se estivesse conversando, sei lá, com seu amigo. Eu queria complementar também que o próprio estabelecimento ele pode adicionar uma pessoa na fila. Então, igual você falou, pessoas idosas, às vezes não tem o celular, mas não tem problema, porque o estabelecimento mesmo pode inserir uma pessoa na fila, colocando lá um nome, uma identificação. Os integrantes da equipe fazem parte do curso de Ciência de Computação da UFSCar, né? Como é que surgiu essa ideia? Vocês falaram, vamos fazer alguma coisa nessa época de pandemia para ajudar as pessoas a não ficarem tanto tempo na fila? Então, a gente estava conversando, a Renata, sobre montar um grupo para esse hackathon, e a gente estava procurando ideias e acabou que apareceu, a gente andou dando uma olhada pela cidade aí, procurando algum problema, e apareceu esse problema das filas, que a gente via que mesmo nesse tempo de pandemia, precisava ter um distanciamento entre as pessoas e tudo mais, ainda ocorria bastante aglomeramento nas filas e tudo mais, e daí veio essa ideia de tentar transformar isso em algo digital, tentar digitalizar isso. A gente pensou numa solução e montou um grupo e tentou
e agregando valor a essa solução. E como é que está sendo agora a sensação de vocês, da equipe, né, vendo que está prestes para realmente ficar disponível essa tecnologia? Eu acho que está sendo muito bom, porque no começo a gente pensou, como você falou, em bancos, supermercados, algumas coisas que realmente estavam passando até na televisão, aquelas filas gigantescas que estavam formando. Mas agora que a gente realmente está entrando em contato com mais lugares, está divulgando a ideia, tem surgido pessoas de estabelecimentos totalmente diferentes interessados, sabe, em usar. E principalmente todo mundo fala que quer usar sim agora em tempo de pandemia, mas vê muita a utilidade disso e a necessidade disso depois. Porque realmente aqui no Brasil, a gente vê uma fila, a gente está entrando, né? Então tem muita fila aqui e a gente perde muito tempo. Então, agora em tempo de pandemia, o problema é mais segurança com a saúde, mas depois torna conforto muito, muito importante também. Então, está sendo muito bom ter esse reconhecimento das pessoas que realmente acham a solução importante. Ninguém vai querer, mesmo pós-pandemia, perder tempo em fila. Bom, quando que vai ser lançado o Fila Digital? Como a gente faz para baixar? Então, a gente não tem uma data exata de lançamento, mas a gente pretende lançar o aplicativo, disponibilizar ao público até o final do mês. A gente vai estar fazendo uma aplicação híbrida, então qualquer pessoa com navegador vai poder utilizar, mas também vai ter a versão para download, que a gente pretende disponibilizar na Play Store, e as pessoas podem também criar um atalho em dispositivos iOS para abrir a página, como se fosse um aplicativo. Ou seja, é só procurar por Fila Digital. Isso. Pessoal, então, parabéns pela iniciativa de vocês. Tenho certeza que, ao ficar menos tempo na fila, as pessoas vão se proteger mais nessa época de pandemia. Parabéns a vocês, estudantes, já fazendo a diferença para a sociedade. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.